Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nessa aula nós vamos tratar agora um pouquinho sobre operações com polinômios. Na última aula discutimos um pouco sobre a cara de um polinômio, né, algumas das suas propriedades, o que faz dele ser um polinômio. E vamos pensar aqui essa possível generalização de um polinômio. Nesse caso, vai ser um polinômio de grau n, né, usando uma variável x. E nós vamos denotar ele dessa maneira, o P maiúsculo, né, de x. E ele tem essa forma geral, né, com a n elevado a um xn, mais um a n menos 1 elevado a um xn menos 1, e vai assim por diante até a1 elevado a x1, a 0 elevado a x0. Considerando sempre aqui que esse n, né, ele é um número inteiro positivo, e esses ANs são números reais, e aqui também não pode ser o zero, né? Porque se eu tiver zero, eu anulo esse termo. Vamos pensar agora essas operações a partir de um exemplo. Vamos começar pela adição. Então vamos considerar aqui dois polinômios, é o ax e o bx. O ax ele é descrito dessa maneira, 2x ao cubo mais x mais 1, e o bx ele é x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x. Como seria a adição a mais b desses dois polinômios a e b? Bom, escrevendo essa expressão, né, colocar entre parênteses só para deixar organizado. E agora como é que a gente faz essa operação? Para adicionar dois polinômios, nós temos que buscar os termos que são semelhantes entre cada um deles. O que significa o termo semelhante? Ele precisa ter a mesma variável, o x, nesse caso, e precisa ter o mesmo expoente. Nesse caso, como nós estamos trabalhando polinômios em x, eu não tenho outras letras, né, outras variáveis, então aqui eu só vou trabalhar com x, então isso é tranquilo. Agora eu preciso olhar para o expoente desse x. Eu não consigo somar x² com x, x ao cubo com x ao quadrado. Eu consigo somar o quê? Os blocos, digamos assim, que tem x² com blocos que tem x². Blocos que tem x ao cubo com blocos que tem x ao cubo. E é isso que a gente vai fazer. 2x ao cubo, né, que é aqui do nosso polinômio a, eu vou somar com o x ao cubo, que está ali no nosso polinômio b. 2x ao cubo com x ao cubo vai dar 3x ao cubo. O 4x ao quadrado, ele está aqui, né, no meu polinômio b. Não existe nenhum termo do polinômio a que seja x². Então, ele vai ficar sozinho aqui. É como se eu estivesse somando com 0x². Então, 4x². Agora, o x, eu tenho aqui um termo que tem x no polinômio a e um termo 2x no polinômio b. Nós vamos somar esses dois, x mais 2x, 3x. E o 1, assim como ocorreu no caso do 4x², eu não tenho nenhum termo aqui do b que seja só um número, né? Então, por isso que ele vai ficar aqui sozinho, como se eu estivesse somando zero. Bom, então, só tirando esses parênteses, né, escrevemos essa adição dessa maneira, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x mais 1. A propriedade interessante da gente ver na adição de polinômios é que ela é comutativa, né? Ou seja, o ax mais bx ele é igual a bx mais ax. Vamos fazer o teste, né? No último slide a gente pensou em a mais b, aqui nós vamos testar b mais a. Seguindo a mesma ideia, de agrupar os termos que são semelhantes. Então, x ao cubo com 2x ao cubo vai dar o 3x ao cubo, 4x ao quadrado vai continuar ali sozinho, 4x ao quadrado, 2x mais x, 3x, e o 1, né, mais 1, também vai continuar aqui sozinho, escrevendo, né, essa expressão, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x mais 1, que é o mesmo que nós já obtivemos antes, né? Então, é por isso que a propriedade comutativa da adição entre polinômios. Agora vamos pensar a subtração, né? A ideia é a mesma, agrupar termos semelhantes.
E vamos continuar com os nossos dois polinômios que começamos tomando como exemplo. Vamos fazer o a menos o b dessa vez. Agora, é importante prestar atenção, né, porque nós temos aqui o menos, né, que está multiplicando todo o polinômio b. Significa que a gente precisa pensar uma distributiva desse menos 1 em relação a todos esses termos ali do b. Então, é importante ficar esperta aí com a questão dos sinais. Então, o a, ótimo, vai continuar como ele já estava, agora o b, né, vai ficar menos x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x. E agrupando os semelhantes, 2x ao cubo menos x ao cubo, 2 menos 1, x ao cubo, menos 4x ao quadrado. Aqui nós vamos somar essa operação, né, de x menos 2x. Tem um x, perdi 2x, fiquei com menos x. E aí esse menos com o mais aqui de fora vai ficar em menos. E o mais 1, né? O mais 1 estava aqui no polinômio a, e continua isolado. Então, reescrevendo essa expressão, chegamos a x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 1. Vamos testar se ela é comutativa, assim como era a adição? Né? Para isso, vamos fazer o contrário, vamos fazer o b menos o a, já que aqui fizemos o a menos o b. Logo de cara, eu já vou adiantar que não, a subtração de polinômios, a gente diz que ela é anticomutativa. Então, o a menos b é diferente do b menos o a, mas vamos testar para ver como é que isso acontece. Então, seguindo nossos procedimentos, né? Primeiro, distribuir esse menos aqui, o menos 1 que está multiplicando o polinômio a dessa vez, né? Então, nós vamos obter x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x, agora menos 2x ao cubo menos x menos 1. Agrupando, temos menos x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 1. A gente percebe aqui, se vocês lembrarem do nosso último resultado, que não só é diferente, mas tem algo interessante, que é o que faz chamarmos, né, essa propriedade de anticomutativa, que é o quê? O b menos o a, ele na verdade é menos o a menos o b. Isso aí é a chamada propriedade anticomutativa, né, que está aqui na subtração dos polinômios. Agora vamos prosseguir aqui pensando em outras operações, né? Vamos pensar a multiplicação de polinômios. Dessa vez, vamos tomar dois polinômios diferentes, né, para variar um pouco. Então, vamos pegar o c de x, que eu chamei de 3x, e o d de x, que vai ser o x ao quadrado menos 2x mais 1. Como é fazer c vezes d, esses dois polinômios, a multiplicação desses dois polinômios em x? Bom, assim como nós fizemos aquela operação distributiva com o menos 1, né, nos últimos exemplos, nós vamos aqui fazer a operação distributiva, utilizar a propriedade distributiva, mas com esse termo, o 3x. Então, nós vamos fazer 3x vezes x ao quadrado, 3x vezes menos 2x, 3x vezes o 1. Então, isso vai ocorrer aqui, ó. 3x vezes x ao quadrado é 3x ao cubo, lembrando das propriedades das potências, né? Tem o x elevado a 1, o x, mesma base, elevado a 2, a gente soma os expoentes, 3x ao cubo. Mais 3x vezes o menos 2x, não pode esquecer desse menos aí, que ele é importante. Então, 3x vezes o menos 2x, nós vamos ter menos 6x quadrado. Mais 3x vezes 1, que vai ficar 3x. Né? Reescrevendo tudo isso, nós temos 3x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 3x. Assim como nos outros casos, vamos pensar se é comutativo, ou seja, c vezes d é a mesma coisa que d vezes c, em termos de polinômios. Vamos fazer o teste. Agora, d vezes c. Mesma ideia, só que tem muita gente, inclusive para vocês que vão trabalhar, né, no ensino médio, mesmo no ensino fundamental, alguns desses contextos, desses conceitos, que faz a distributiva sempre partindo aqui da esquerda para a direita, né? Então vai fazer x ao quadrado,
3x menos 2x vezes 3x, 1 vezes 3x. Em termos de organização, é interessante para pensar a ideia de ser comutativo ou não, é interessante também seguir essa estratégia. Mas muita gente às vezes prefere pegar um termo pequenininho, né, em termos de tamanho, assim, de formato, então faz a distributiva de trás para frente. Mas se a gente fizer a distributiva de trás para frente, já é o spoiler de que sim, é comutativo. É a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Então, vamos seguir essa primeira estratégia, mas tanto faz, né? Então, x ao quadrado vezes 3x, 3x ao cubo, menos 2x vezes 3x, menos 6x ao quadrado. E 1 vezes 3x, 3x, e chegamos a essa expressão, que é exatamente igual à expressão anterior, ou seja, a multiplicação de polinômios é sim comutativa. A gente está falando de multiplicação, produto, né? Então vamos entrar aqui num tema que é chamado produtos notáveis, né? Por que é notável? São alguns tipos de produtos que eles seguem sempre um padrão, né? Bem fácil de se identificar e por usar muitas vezes você acaba de uma certa maneira memorizando isso, né? Então antes de memorizar é interessante usar e entender um pouco de onde vem, mas no fim são produtos que você, muitas vezes para resolver um problema de bate-pronto, você já identifica e fala, estou nesse caso aqui e eu já jogo direto um resultado, né? Mas também não acho interessante sair memorizando, mas trabalha bastante problemas e situações que uma hora isso aí acaba sendo memorizado quase que naturalmente. Então, para explorar um pouco essa ideia, considerar outros dois polinômios aqui como exemplo, né? O ax, que é o x mais 1, e o bx, que é o x menos 1. Vamos pensar o que seria o quadrado, né? O que seria o ax ao quadrado e depois o bx ao quadrado. Se é ao quadrado, significa que eu estou multiplicando, né? Então, ax ao quadrado eu posso escrever como x mais 1 ao quadrado, e que é a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1. Podemos, de novo, pensar na distributiva, né? Vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 1, né, vai dar aqui x, 1 vezes x, x e 1 vezes 1, 1. Né? Somando tudo, né, a gente pode reescrever essa expressão como x ao quadrado mais 2x mais 1. Por que eu digo que tem um certo padrão? Se a gente pensar bem, olhando para essa expressão final e olhando para o nosso polinômio x, para o nosso polinômio que é o x mais 1, nós percebemos que fazer ao quadrado significa o primeiro termo elevado ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1, 2 vezes esse primeiro elemento vezes o segundo, mais o quê? O 1 ao quadrado, né? Que vai dar 1. Então, é por isso que eu digo que segue um certo padrão. Vamos ver o que aconteceria com o b. O b é quase igual, só que tem um menos aqui, ele é x menos 1. Mesma coisa, vamos multiplicar x com x, x quadrado, x com menos 1, menos 1 vezes x, menos x, e menos 1, menos com menos, vai dar 1, né? Mais, positivo. Então, a gente vai reescrever essa expressão como x ao quadrado, menos 2x mais 1. De novo, a gente percebe esse padrão que tinha antes, só que aqui tem uma pequena variação por conta do menos que estava ali entre o x menos 1. Então, nós temos o quadrado do primeiro, quem que é o primeiro? Esse x aqui, esse elemento que é o x, menos 2 vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que é 1, mais o segundo ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, menos com menos mais, por isso temos mais 1. De uma maneira a generalizar isso, né, esse tipo de produto, e você pode pensar isso em termos numéricos, né? Posso pensar como fazer 4 ao quadrado, eu posso pensar 1 mais 3, tudo isso ao quadrado, né? A gente está trabalhando em polinômios, mas essa ideia dos produtos notáveis dá para a gente pensar em outras situações. Então, de uma maneira geral, nós dizemos que o quadrado de uma soma, né? Então, de quê? De A e B.
Então, nós temos o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E o que seria o quadrado da diferença, né? O a menos b, tudo isso ao quadrado. Seria o primeiro ao quadrado, esse azinho aqui ao quadrado, menos o a vezes o b, mais o segundo aqui, b ao quadrado. Então, isso a gente consegue pensar uma forma de generalizar esses resultados, esses produtos notáveis. Vamos pensar agora um outro produto interessante aqui. Nós fizemos a ao quadrado, depois fizemos b ao quadrado. Agora vamos pensar multiplicar o a vezes o b. E lembrando que o a era x mais 1 e o b é x menos 1. Então, representando dessa maneira, vamos fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, mais o x, menos 1 vezes o menos 1, menos com mais, menos. Então, nós vamos obter x ao quadrado menos 1. De novo, vamos generalizar isso. Quando nós tivermos uma situação, um produto desse, que é a mais b vezes a menos b, nós conseguimos sempre obter essa cara aí geral, que é esse primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? E aí a gente vai usar agora um pouquinho dessas ideias para quê? Para fazer um passo anterior, né? Um passo inverso. O que eu quero dizer? Nós pegamos dois polinômios, aqui chamei de e, f e g. Nós até agora multiplicamos, né, dois polinômios e obtivemos um outro polinômio. Então, e vezes o f, chegamos no g. E se eu tiver o g e eu quero voltar, eu quero escrever esse g, representar esse polinômio g como um produto, né? Então, eu quero representar esse g como uma multiplicação, aqui um produto entre dois polinômios. E é isso que nós vamos fazer agora. E fazer esse processo é que nós chamamos de fatoração de polinômios. Como exemplo, vamos pegar aqui o h de x, que eu chamei de 5x à sexta menos 10x ao quadrado. Bom, como é que a gente transforma? Nós temos aqui uma diferença, né? Dois termos aqui, e uma diferença. Como eu transformo isso num produto? Ou seja, como eu fatoro esse polinômio h? A primeira coisa que a gente pode perceber é que 10, ele é 2 vezes 5. E por que isso é interessante para a gente? Porque já aparece 5 aqui nesse termo. Então, eu posso reescrever esse polinômio dessa maneira, 5x à sexta menos 2 vezes 5x ao quadrado. Então, o 5, ele está ali multiplicando, né? Ele é um fator aqui desses dois termos. Então, quando a gente fez a distributiva, né, a gente pegava, por exemplo, ali o 5 e vinha multiplicando. Agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos colocar em evidência esse 5. Então, nós vamos colocá-lo dessa maneira, reescrever essa expressão como esse produto 5 vezes, né, x à sexta menos 2x ao quadrado. Percebe que se eu fizer a distributiva, vai ser, vou chegar em 5x à sexta, voltei ali para cima, e 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, x ao quadrado, voltei à expressão inicial. Então, ótimo, já consegui ali uma carinha de um produto, mas a gente consegue ir um pouco além. Assim como eu coloquei em evidência o 5, eu consigo colocar também o x ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Se eu lembrar das propriedades da potência, né? X à sexta eu posso reescrever como x ao quadrado vezes x à quarta, que eu mantenho a base e somo os expoentes. Podia fazer outras coisas? Podia ser x a 1 vezes x à quinta. Agora, isso me ajuda? Não me ajuda tanto. X ao cubo vezes x ao cubo. Vai dar x à sexta também. Mas me ajuda? Não ajuda aqui, porque eu quero colocar em evidência. Ou seja, eu preciso de alguém que esteja, né, faça parte desses dois termos aqui. E o x ao quadrado, convenientemente, faz parte dos dois. E é por isso que eu vou fazer essa opção. Então, colocando o x ao quadrado agora em evidência, ele vai vir aqui, né, para fora, vamos dizer assim, a grosso modo, né, desses parênteses, vai ficar o 5, que já estava lá fora, né, vezes o x ao quadrado, vezes o que sobrou aqui, que é o x à quarta, menos 2.
Então, se a gente voltar, assim como fizemos anteriormente, retomar essas multiplicações, né, esses produtos, nós vamos voltar à formulação inicial do h de x. Então, nós fatoramos esse polinômio que é o h de x. E isso é interessante em várias situações. Uma delas é quando a gente estiver trabalhando em algum problema, alguma situação, e eu chego em uma expressão, por exemplo, com essa cara. Se vocês lembrarem da aula anterior, a gente disse que não dava para ter variável no denominador, né? Isso não seria um polinômio, mas é uma expressão algébrica. Agora, será que esse polinômio aqui, dessa maneira, quer dizer, essa expressão dessa maneira, ela seria um polinômio? Né? A gente pode fatorar um pouquinho isso e entender como é que fica a cara dessa expressão. Vamos usar a mesma ideia do colocar em evidência. Tá? Temos aqui essa formulação que é a original. O x ao cubo, eu consigo escrever o x à quinta de alguma forma que apareça x ao cubo? Consigo. X ao cubo vezes x ao quadrado, 3 mais 2, 5. Então, eu vou escrever o x ao cubo como x à quinta, como x ao cubo, vezes x ao quadrado. E aí eu coloco x ao cubo em evidência e obtenho essa expressão. Por que isso foi interessante? Porque agora eu tenho um produto, né, no meu numerador envolvendo x ao cubo e no meu denominador eu tenho x ao quadrado. E eu posso simplificar isso aqui também pensando nas propriedades das potências. Né? X ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar só x. E por que é que eu posso fazer isso? Porque eu já disse aqui em cima, está escrito aqui em cima que o x ao quadrado é diferente de zero. Então eu posso fazer isso sem culpa no cartório, de consciência limpa. Fazendo essa divisão, essa simplificação, chegamos nessa forma fatorada, que é x vezes x ao quadrado mais 1. E se eu quiser aplicar a distributiva, chegamos em x ao cubo mais x. Eles são equivalentes, essas expressões, né? Então, eu posso dizer que p de x é sim um polinômio. E fazer isso é importante para outras situações, né? Como a gente já comentou. Aqui alguns exemplos, né, que vocês podem pensar de aplicação dos produtos notáveis, por exemplo, na fatoração. Então, esse primeiro exemplo, né, a gente pode identificar, por exemplo, que 4x ao quadrado, ele significa o 2x, isso tudo elevado ao quadrado. O 9, ele é o quê? 3 ao quadrado. Então, parece que eu tenho, né, aquela cara dos produtos notáveis. Vamos ver se o 12x ele é 2 vezes o que seria o primeiro pelo segundo. Bom, o primeiro, né, que seria o 2x, que eu for elevar ao quadrado, vezes o 3, né, que é o 9 elevado ao quadrado, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então, eu consigo reescrever esse polinômio como 2x mais 3 ao quadrado. Então, a ideia é sempre procurar algum padrão que te ajude a levar a um produto notável. O mesmo pode ocorrer aqui, só que aqui nós estamos pensando com o quadrado do quê? Da diferença. Né? A dica é esse menos que aparece aqui. Então, a gente consegue reescrever 9x ao quadrado menos 30x mais 25 como o quê? Como 3x menos 5, tudo isso ao quadrado. E um outro exemplo que é aquele último que nós trabalhamos, né? Que é esse produto, né, de uma soma por uma diferença. Então, o x à quarta menos 16, nós conseguimos manipular essas expressões até obter esse formato, x ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 4. Fatoramos e, se quiser, dá para continuar fatorando isso daqui usando os produtos notáveis, tentando buscar alternativas para criar mais, né, eu distribuir melhor esses produtos, né, abrir mais essas expressões. Aí depende do problema que você está resolvendo, depende do que você quer comunicar com aquela expressão, do que você quer analisar com aquela expressão. E nós vamos agora pensar um outro caso, né, para fechar essa ideia de fatoração. Vamos pensar esse polinômio aqui, o p de x. Eu não tenho ninguém, olha com atenção,
eu não tenho nenhum termo que eu consiga colocar em evidência, né, que facilite. Talvez um x aqui eu consiga colocar em evidência, mas o 6 fica solto, não me ajuda. Eu não consigo identificar nem o quadrado da soma, nem o quadrado da diferença, nem aquele produto da soma pela diferença. Como é que eu faço? Não dá para fatorar? Não, dá, sempre dá para fatorar. Vamos pensar uma estratégia aqui bastante interessante, que é soma e produto. Para eu resolver isso, para eu conseguir fatorar, nós vamos pensar que números, né, que possibilidades de números eu tenho que a soma resulta em 5 e o produto resulta em 6. Bom, e aqui nós vamos seguir uma estratégia que a gente chama de soma e produto. O que isso significa? Nossa ideia é buscar um número cuja soma seja 5 e o produto seja 6. Eu tenho várias opções, né? Por exemplo, uma opção de produto 5, 5 vezes 1. Né? Que a soma seja 5, né? Por exemplo, o 5 mais 0. 5 mais 0 vai dar 5. Agora, 5 vezes 0, o que é? Ele não dá 6. Então, eu preciso achar uma dupla aí de números que case muito bem, né? Que funcione, que o produto, nesse nosso caso, seja 5, que é quem está acompanhando aqui a variável x, e o produto seja 6, que é quem está aqui a variável independente. Nesse nosso caso, o 2 e o 3 funcionam perfeitamente, né? 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Então, quando eu obtenho esses números, eu consigo fatorar esse polinômio na forma desse produto. X mais 2, que é um desses números que a gente obteve, vezes tudo isso o x mais 3, que é o outro número que a gente obteve. Né? E com isso, a gente chega a uma forma fatorada, a um produto desse polinômio, seguindo essa estratégia que a gente chamou de soma e produto. Tem que treinar bastante para conseguir afiar um pouco o olhar e identificar esses números que convenientemente, né, funcionam aqui. Mas é uma estratégia super interessante e resolve muitos dos nossos problemas. Bom, por hoje é só e até a próxima.